Glória a Deus. Estaremos fazendo um ofertório no final. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Vai falar com a gente que está aqui, vai falar com quem está em casa, vai falar com cada pessoa que estiver com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com você. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Então, abre comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 4. Temos vivido um tempo em que o ouro verdadeiramente será refinado através do processo do fogo, amém? Esse é o melhor momento do Evangelho do Senhor Jesus nessa terra. Por quê? Porque estamos chegando próximo do fim. Não sei você, mas a cada momento eu penso que está mais próximo a vinda do Senhor. Estava lendo nesses últimos dias Mateus, capítulo de número 24, está falando sobre o princípio das dores, falando sobre aquilo que antecederia a volta do Messias, o fim desse mundo. A Bíblia diz que assim como um relâmpago que sai no Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. A Bíblia aproveita uma manifestação da natureza para nos elucidar quão rápido será. A Bíblia ainda diz que será grande esse dia, mas também será terrível. Porque será grande para aqueles que esperam, mas terrível para aqueles que ficarão. Hoje temos passado por um processo de perseguição na nossa nação, não só no campo físico, como nós vemos aí em outros países, mas no campo ideológico. Valores, infelizmente, têm sido comprometidos, e coisas que antes a sociedade tinha por errado, por impróprio, hoje tem se tornado o fórum de debate. Estivemos aí ouvindo, um caso que aconteceu na mídia aí, todos se movendo, cada um com seu parecer, cada um com sua opinião, mas graças a Deus que o que nos norteia é a palavra do Senhor, amém? E é por ela que nós nos movemos, é por ela que nós existimos, e é por ela que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. O livro de Daniel, no capítulo 3, ele fala sobre o período em que o profeta, ele estava passando por uma grande perseguição ali na Babilônia. E eu não esqueci de Atos não, mas é porque tem tanta coisa aqui na minha mente que eu queria compartilhar com você, pena que não vai dar tempo. Mas todas dentro do mesmo propósito. Daniel, ele estava dentro da Babilônia, e até certo momento tendo alguns privilégios, será que eu posso dizer assim, algumas mordomias, até o momento que ele começou a professar o nome do Senhor com veemência. A Bíblia diz que desde o momento que ele entra ali na Babilônia, ele faz um propósito com Deus e ele coloca no seu coração não se contaminar com aquelas iguarias que eram oferecidas. E Daniel, ele vai sendo tratado de uma forma diferente, mas chega no capítulo 3, a Bíblia diz que ali tinha alguns dos seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e ele encontra ali no meio da Babilônia também pessoas que compartilhavam do mesmo propósito. Eu quero te dizer, querido, se nós temos o mesmo propósito, como nós temos ouvido aqui dia após dia, nós vamos nos encontrar no caminho, amém? O teu propósito não é ter uma casa bonita, o teu propósito não é ter um carro bom, tudo isso é bênção, mas o teu propósito é cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. E para isso eu quero compartilhar com você esse texto
de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, de noite, teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Grave esse versículo. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, preste atenção, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, eu te ordeno, saia dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E assentando-se aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, e cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz,
saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos revela a tua vontade, Senhor. Que essa noite sirva-nos, Pai, para mais uma vez nos alinhar com o seu propósito. Sirva-nos, Senhor, para nos alinhar com a tua vontade. Fala os nossos corações, Senhor, mediante o teu poder que em nós opera. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Queridos, ao longo da história nós percebemos vários momentos na igreja do Senhor. E se nós formos analisar no Antigo Testamento para cá, no Novo Testamento, na maneira com que Jesus expunha o Evangelho, na medida que a igreja ia crescendo, e o livro de Atos ele vai relatando a história da igreja. Se você quer saber como começa, como se constitui, como é alicerçada a igreja do Senhor, procure ler o livro de Atos. Interessante que toda vez que Deus ele vinha para se manifestar, ou que estava próximo, um tempo onde a manifestação do Senhor seria notória, sempre haveria um período de grande tribulação. A Bíblia fala que o povo de Israel no Egito, ele é levado para dentro do Egito, e ali eles sofrem todo tipo de mal, todo tipo de perseguição, todo tipo de açoite. Mas um dia o Senhor dos céus ouve o clamor daquele povo e decide libertar o seu povo de dentro da terra do Egito. A Bíblia fala que num determinado momento, no livro de 1 Reis, quando Acabe ele faz aquilo que é mal perante o Senhor, a Bíblia diz que aquele rei irritou muito mais ao Senhor, mais do que todos os reis que tinham passado antes dele. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Elias para confrontar esse sistema. A Bíblia fala que Deus leva Elias diante de Acabe e diz a seguinte coisa: mediante a minha palavra, escuta bem, Acabe, o que eu estou dizendo, nem chuva nem orvalho cairá sobre a face dessa terra, nem chuva nem orvalho, porque há um poder tremendo na palavra profética, querido. Há um poder tremendo na palavra que é liberada diante do altar em relação às nossas vidas.
mas todas essas palavras nos preparam para um tempo. E é muito bom, é maravilhoso profetizar, mas todo aquele que profetiza também sofre o efeito da profecia. A Bíblia diz que naquele tempo, segundo a palavra de Elias, da forma que ele profetizou, aconteceu. A Bíblia diz que Deus pega Elias e tira ele do lugar que ele estava e coloca ele junto ao ribeiro de Querite. E a palavra Querite significa aquilo que é cortado. Às vezes Deus libera uma palavra na nossa direção para que nós possamos ir na direção do encontro da sua vontade. Mas ir na direção da vontade do Senhor sempre vai nos custar alguma coisa. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo nessa noite, a palavra liberada do Senhor em direção da tua vida, ela vai te levar a você viver no centro do propósito de Deus. Mas para viver no centro desse propósito, você precisa estar disposto a ser cortado. Jesus diz em João capítulo 15 que toda vara que está nele, ele é a videira verdadeira, ele tem que ser limpo. Para quê? Para que continue dando fruto, mas toda aquela que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. E o que isso tem a ver aqui com a nossa mensagem em Atos capítulo 16? Muito simples, uma palavra muito simples que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós começamos lendo que quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, eles iam passando pelas cidades, todos aqueles que deviam ser acrescentados à igreja eram acrescentados. Todos aqueles que deviam se converter, eles eram levados ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz no versículo 5 que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Era um tempo de explosão, era um tempo em que a igreja do Senhor voltava novamente a se multiplicar após o período da morte de Estevão. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 7, que existia um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e esse homem era Estevão, o qual, proferindo palavras que vinham do Senhor, as pessoas iam contra ele, porque aquilo que ele pregava era muito duro, e as pessoas não estavam preparadas para receber, de forma que Estevão, ele é levado até praça pública, e naquele dia ele é apedrejado. E nós conhecemos a história de Estevão como a história do primeiro mártir. Querido, o que isso tem a ver conosco? Esse é um tempo em que Deus está procurando aqueles que estão dispostos a morrer pela sua causa. Esse é um tempo de nós tirarmos o egocentrismo e colocarmos o cristocentrismo. É um tempo de nós tirarmos as nossas vontades e colocar aquilo que verdadeiramente é a vontade do Senhor relevante para esse tempo. Não é um tempo mais de ficar olhando, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria tal coisa. Não, esse é um tempo em que Deus vai nos cortar para nos colocar de acordo com o seu propósito. Quantos estão entendendo nessa palavra? Não é um tempo mais, querido, da gente ficar olhando para a nossa situação, mas é um tempo para que nós possamos olhar para aquilo que a palavra diz. Lembra que eu falei que Mateus 24 está dizendo que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? Eu não sei se é coincidência ou é coisa da minha cabeça, mas até os últimos furacões que nós ouvimos aí serem mencionados, que aconteceram lá nos Estados Unidos, qual era o nome deles? Irmã Maria e irmão José. Deus está sinalizando alguma coisa, querido. Esse é o tempo da igreja acordar. Esse é o tempo da igreja entender que Ele está voltando. Você quer uma boa notícia? Jesus está voltando. Isso não é uma história da carochinha, Ele está voltando. Mas assim como Daniel, ele passa por um tempo de popularidade na Babilônia.
A Bíblia diz que ele era um dos mais estudados, ele era um dos homens mais apreciados, ele era um homem que todos tinham vontade de estar perto. No momento que ele se levanta e ele começa a profetizar, ele começa a estabelecer o reino de Deus dentro da Babilônia, ali começa a acontecer um inimigo. Esse é um tempo de nós deixarmos de lado tudo aquilo que nos faz popular, para nos alinharmos com o propósito de Deus nessa terra. Assim na terra como é no céu. Traga a cultura do céu, Senhor, para essa terra. O Evangelho, querido, ele não é de particular interpretação. Ele não é parcial, não. Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, todo dia negue-se a si, tome a sua cruz e... Então vir até Ele não nos custa nada, mas permanecer com Ele vai custar tudo. O mesmo Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra era para quem, querido? Para as multidões. Para as multidões, vinde, vinde. Mas para os discípulos, era a seguinte palavra: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ainda existe uma cruz, querido. Não a cruz que nosso Senhor Jesus pagou, mas o preço de nós levarmos a sua palavra acima de qualquer situação que possamos estar vivendo. Sabe por quê? Nós não somos desse mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é da vontade de Deus. Queridos, a terra é do Senhor, mas Ele entregou a nós que somos filhos dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, que a criação, ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. A terra está procurando aqueles que irão se levantar para clamar e trazer o reino de Deus nessa terra. Mas isso tem que ser deixado de lado. Mas para que isso aconteça, tem que ser deixado de lado tudo aquilo que nos faz popular no mundo em que nós vivemos. Imagina, a Bíblia está dizendo que Paulo, ele teve uma visão de noite. Ele queria ir pregar num certo lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impedia dele ir para aquele lugar e moveu ele para ir para outra direção. E Paulo, ele andava de acordo com a direção de Deus. Só que naquele dia, querido, ele está indo para um lugar, e naquela época o Evangelho ele estava bombando, como nós lemos aqui no versículo de número 5. As igrejas eram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número, mas eles não podiam mais permanecer ali. Por quê? Porque o Evangelho que Cristo nos deixou, é aquele que nos tira do centro, para colocar o Senhor no centro. Paulo, ele está passando por aquela cidade, e tem uma mulher lá que ela dava lucro para todos aqueles que viviam daquilo que ela adivinhava. E no dia que Paulo está passando lá, Paulo e Silas, eles estão indo para adorar, e quando eles estão passando, a mulher fala assim: eis aí um grande homem de Deus, eis aí um grande homem de Deus. Fala sério, irmão, o que isso não devia promover dentro do coração deles? Só que Paulo, ele tem um discernimento espiritual de ouvir a Deus, que aquela voz não vinha de Deus.
A voz que lhe agradava não vinha de Deus. A voz que muitas vezes agradava os seus ouvidos não vinha de Deus. E Paulo dá uma palavra dizendo por quê. A Bíblia diz que ela faz isso por muitos dias. Às vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque a gente está ouvindo a voz que nos agrada. A voz que traz benefício e conforto para o nosso ego pessoal. Olha, esse homem é um grande homem de Deus. Esse homem é um grande homem de Deus. Mas Paulo, tendo um discernimento do Espírito Santo, dá uma palavra a ela dizendo o seguinte: espírito maligno, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Versículo de número 18. E aonde o evangelho chega, querido, o evangelho puro, genuíno, ele vai trazer um prejuízo para aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que naquela mesma hora, naquele mesmo instante, os senhores, os seus senhores, aqueles que eram donos daquela mulher ali naquele lugar, eles perceberam que a esperança do seu lucro tinha ido embora. Porque aonde a palavra do Senhor chega, ela tem que produzir uma transformação. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas não estão dispostos a perder nada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho, ele é renúncia para nós todos os dias. Lá em Marcos, no capítulo 5, ou capítulo 8, se eu não estou enganado, conta a história do endemoniado gadareno. Aquele homem, ele vivia preso, ele morava nos sepulcros, ele não tinha identidade, ele não tinha a quem recorrer, a sua família o rejeitava. Mas no dia que Jesus entra naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus promove uma grande transformação e libertação na vida daquele homem. Imagina a alegria que não foi quando aquele homem foi transformado. Mas só que quando ele entra na sua cidade, a Bíblia diz que ali havia uma criação de porcos. E no momento em que Jesus dá a palavra libertando aquele homem, os demônios pedem que pudessem entrar dentro daqueles porcos. E quando eles entram naqueles porcos, aquela manada toda se precipita e morre. E os porcos representavam o sustento daquela cidade. Aí a Bíblia diz que Jesus foi colocado para fora. Por quê? Porque ele apresentava prejuízo naquela cidade. Não tem como viver o novo de Deus preso no velho, querido. O que tem sido falado ao seu coração, aos seus ouvidos? Que vozes você tem ouvido até hoje? Será que é a voz que anima o teu coração? Será que é a voz que alegra, a voz que você quer ouvir? Ei, eu quero te dizer o seguinte: a voz que você precisa ouvir é aquela que te traz de volta para o propósito de Deus. Toda vez que o Senhor quer nos ensinar algo, Ele nos traz de volta para o seu propósito. Paulo queria pregar em vários lugares, mas o Espírito de Deus conduz a ele pregar naquela cidade. Ele ouvindo aquilo que talvez alegrava o seu coração, ele tem um discernimento do Espírito de saber que aquela voz não era a voz de Deus. E após isso acontecer, quando eles liberam a palavra, aquela mulher liberta, a esperança do ganho daquela cidade vai embora, porque ali parou de haver o espírito de adivinhação. O que acontece com a vida dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo? Está separado e preparado para eles uma prisão. E aí, você está disposto a ir com o Senhor até as últimas consequências? Fazer a vontade de Deus enquanto isso não nos custa nada é muito fácil. É muito tranquilo, mas e quando isso te custar a sua própria vida? Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como Jó falou,
pastor mencionou aqui no domingo passado, nós podemos dizer que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados na nossa vida. Deus nos revela onde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Mas o processo só vive quem está disposto a caminhar com Cristo. Aqueles acontecimentos, de forma alguma, tiraram eles do propósito que eram adorar o Senhor. Eles saíram para adorar. Eles estavam indo em direção ao lugar da adoração. No meio do caminho existe uma perseguição. Eles são açoitados, são presos, são lançados no cárcere interior. Mas ali naquele lugar o propósito se cumpre, porque à volta da meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. O que acontece com você quando Deus te tira do seu lugar? O lugar, ele é o que menos importa, querido. O que mais importa é o propósito que está no teu coração, daquilo que vem do Senhor. O propósito deles era adorar. E eles continuaram adorando. No tempo da perseguição, é um dos melhores momentos para que nós continuemos a adorar ao Senhor. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, estavam amarrados junto a um tronco, mas talvez eles estavam ali e um olhava para o outro e falava assim: Paulo, Silas, o que a gente vai fazer agora? Ah, meu irmão, eu vou cantar, então enquanto você canta eu vou orar, tá bom? Você ora e eu canto. E é nessa questão pontual que eu acredito que há um sacrifício de louvor. Sabe qual é o sacrifício de louvor? É quando você adora o Senhor mesmo sem ter vontade. Porque no dia que está tudo fluindo, no dia que as finanças estão em dia, no dia que a família está com saúde, no dia que o ministério está caminhando, querido, é fácil adorar. Mas e no dia que você é perseguido? No dia que falam mal de você, no dia que se levantam contra você no trabalho, no dia que se levantam contra você dentro de casa, é nesse momento que o Senhor quer ouvir a tua adoração. Quantos estão dispostos a adorar o Senhor aqui nessa noite? A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 3, que no dia que eles colocaram uma imagem em que deveriam todos aqueles que passar a adorar aquela estátua, a Bíblia fala que o rei convoca ali os sátrapas, aqueles tocadores de flauta, os tocadores de pífara, todos aqueles caras que tocavam, que agradavam mais. Aqueles que serviam ao Senhor permaneceram fiéis. O nome daqueles 3 homens, seus nomes judeus eram Ananias, Azarias e Misael. E eles tinham também privilégios dentro da Babilônia. Tanto é que o rei muda o seu nome para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas existe um momento, querido, que sua fé é colocada em prática. E a certeza que existe no seu coração de Jesus não pode se misturar com nenhuma coisa que há dentro da Babilônia. Então aqueles homens podem dizer com as suas atitudes assim: pode me amarrar, pode me acorrentar, mas o meu nome não é Sadraque, o meu nome não é Mesaque, o meu nome não é Abidnego. Eu tenho uma identidade celestial. Qual é a sua identidade, querido, nos momentos difíceis, no momento de tribulação? Qual é a identidade que você mostra para o mundo? Eu quero te dizer que independente do momento que você está vivendo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque melhor o fim de todas as coisas do que o início delas. Não importa, Patrícia, eu ouvi dizer que esse seria o meu ano, esse seria o ano da maturidade, mas não existe maturidade sem cruz. Não existe maturidade sem prova, não existe maturidade sem afronta, querido. À medida
que você vai passando pelas provas que vão sendo colocadas na sua frente, o Senhor está produzindo em você amadurecimento. Gênesis no capítulo 13, quando Abrão, ele percebe que não tinha mais como conviver com o seu sobrinho Ló, ele dá uma palavra dizendo: olha, Ló, faz o seguinte, não tem como a gente continuar mais na terra, escolhe um lugar, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, e ele vai montando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Só que só restava para Abrão o outro lado, o lado seco, o lado que não trazia nenhuma perspectiva, o lugar que era árido. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele vai montando as suas tendas, ele chega num lugar chamado Carvalhais de Manre. E naquele lugar existia uma planta que num determinado momento do ano, a sua superfície se secava, mas no seu interior, as suas raízes se aprofundavam. Tem gente aqui nessa noite que talvez está passando por esse momento na sua vida. Talvez na sua superfície você não vê nada, mas as suas raízes estão se aproximando em Deus. Mas talvez você vai ter que perder algumas coisas. Abraão, ele perdeu a companhia do seu sobrinho Ló. Mas a Bíblia diz que depois que o seu sobrinho Ló se apartou dele, Abraão voltou a ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha vivido muitos sucessos na área profissional, na área sentimental, mas há quanto tempo você não ouve mais a voz de Deus? Nem sempre ouvir a voz de Deus quer dizer que nós vamos estar no melhor lugar, humanamente falando. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, mas mesmo ali naquele lugar, eles continuavam a ouvir a voz de Deus. Estavam ouvindo a voz de Deus. E interessante, volta comigo aí uma página. Olha o que diz o versículo de número 12. Samotrace, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias na cidade. Aonde era a cidade, querido? Aonde era? Filipos. Porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam de Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eles estavam fala comigo, Filipos. E quando eles estavam ali, eles passaram por toda sorte de provação, ao ponto de ser lançado no cárcere, ao ponto de serem acorrentados, serem assaltados. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles oravam e adoravam o Senhor, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. A prisão de Paulo, a prisão de Silas, foi o combustível e ingrediente para trazer libertação a todos aqueles que precisavam. Porque o que nos liberta não é uma palavra que venha de alguém para nos confortar. Aquele que vive a sua liberdade em Cristo, nem mesmo as correntes podem te prender. Porque nós somos libertos pela palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo estava acorrentado, mas ele se encontrava em maior liberdade do que qualquer pessoa que estava ali.
Porque o seu tesouro, querido, não estava naquilo que a traça, que a ferrugem podem consumir. Tudo que eles precisavam, aquilo que era mais importante, estava dentro dele. Eu quero te dizer que tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Só que naquele dia, aqueles presos são soltos. E aquilo que apresentavam para os presos uma grande alegria era a derrota de uma pessoa. Quem? O carcereiro. Porque ele tinha a responsabilidade de guardar Paulo dentro daquela prisão. Imagina qual seria a consequência para aquele homem depois que ele tivesse deixado Paulo e Silas serem soltos. Aquele homem pensa: é melhor eu próprio tirar a minha vida do que alguém me tirar. E no momento que ele levanta a espada para tirar a sua própria vida, a Bíblia diz que Paulo clama com grande voz e diz: não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui. Versículo de número 28. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Tudo aquilo aconteceu, querido, porque fazia parte do propósito para a salvação daquele homem. Por isso que Paulo diz que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, muitas vezes abatidos, mas destruídos não. Ninguém pode destruir aquele a quem o Senhor cuida. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Tudo aquilo que nós vivemos está contribuindo para um propósito eterno, para um peso excelente de glória. Existe um tesouro dentro de você. Você é a habitação do Senhor. Mas o Senhor está te perguntando hoje, nessa noite: até que ponto você está disposto a ir comigo? Até que ponto você está disposto a ir comigo? E sabe o que eu acho mais interessante? Aquele carcereiro faz uma pergunta para Paulo, dizendo: Paulo, o que eu tenho que fazer para me salvar? Porque esse Deus que você prega é verdade. Sabe o que as pessoas vão dizer depois que você passar por aquilo que você está enfrentando? Que o Deus que você serve é verdadeiro. Assim como os profetas de Baal disseram para Elias: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquele dia, salvação chegou nesse lugar. Fica de pé. Salvação chegou naquele lugar através da vida de Paulo. E aí sabe o que acontece? Aquele homem é salvo e ele quer também que essa salvação chegue na sua casa. Ele leva Paulo e Silas para dentro da sua casa. Aquele que até então era o carcereiro, era o responsável por todo o sofrimento que Paulo e Silas deveriam passar. A Bíblia fala que Deus converte a maldição em bênção. Deus converte a maldição em bênção. Aquele homem vai parar dentro da casa do carcereiro. E aonde é que Paulo estava pregando, querido? Que a gente leu lá no capítulo 16, em Filipos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo está escrevendo para quem? Para esse carcereiro. Quando Paulo escreve lá em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe para que ele está escrevendo? Para aquele carcereiro. Quando ele escreve assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo aquilo que é bom, se há alguma virtude, nisso pensai. Sabe para que ele está escrevendo?
para o carcereiro. Quando ele escreve assim, ó, regozijai-vos no Senhor justo, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Ele está escrevendo para aquele homem que um dia foi o carcereiro, mas naquele momento era um missionário na cidade de Filipos. Deus quer te fazer um missionário nas mãos dele, aonde quer que você passar. Mas para isso, querido, você tem que estar disposto a viver os processos em Deus. Rejeite toda voz que não vem de encontro com a vontade de Deus. Tudo aquilo que satisfaz o teu ego, a tua carne. Decida viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Vai acontecer aquilo que está escrito aqui no capítulo 17. Abra sua Bíblia para a gente terminar. Até que ponto você está disposto a ir com Deus? A situação no nosso país só não é pior, querido, porque tem uma igreja que clama, tem uma igreja que ora, tem uma igreja que intercede. E a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Existe uma reação para toda ação, existe uma consequência para todo ato. E sabe o que aconteceu aqui quando Paulo chega em Tessalônica? Olha comigo, capítulo 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 6, parte B. Quando eles chegam lá, olha o que o povo diz: estes que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui também. Chegaram aqui também. Deus vai levar as pessoas a terem um encontro real e verdadeiro através da sua vida e da minha vida, se nós estivermos dispostos a passar pelos seus processos em Deus. Quantos estão dispostos a passar os processos que o Senhor tem proposto para esses dias? Presta atenção naquilo que você vai responder. Presta atenção, que isso vai te custar a sua vida toda. Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Essa semana a reportagem da Veja fez uma matéria dizendo que esse mundo só está ainda assim porque essa gente incômoda, que se diz servir a Deus, ainda tem voz. Você quer ser admirado pelo mundo, nós seremos odiados. Mas a Bíblia continua dizendo que nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas olha a esperança do Senhor, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta palavra, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. As estações anunciam aquilo que há de vir. É isso que Jesus está dizendo. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Por quê? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Até que ponto você está disposto a ir com Deus? Até onde você está disposto a ir com Deus? Essa é a palavra do Senhor nessa noite para mim e para você. Até que ponto? Assim como o pastor Anjo pregou aqui no domingo passado, talvez você viveu tantas coisas na sua vida, você pescou a noite toda e não pegou nada. Mas quando você decide deixar de lado as suas vontades, o seu conhecimento, a sua popularidade e viver o propósito de Deus, você começa a experimentar o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus na sua vida não está ligado a bens materiais. O melhor de Deus na sua vida está ligado a viver o centro da sua vontade. E no centro da sua vontade, no centro da vontade de Deus, muitas vezes vão ter algumas prisões preparadas no nosso caminho. Vão ter algumas pessoas para falar ao nosso ouvido aquilo que nós queremos ouvir. Vai ter muitas coisas acontecendo, mas aquilo que você verdadeiramente precisa ouvir é a voz do Senhor. O Senhor está te convocando nessa noite para o seu exército. O Senhor está te convocando. Essa palavra é uma palavra poderosa, mas é uma palavra também de advertência. O que nós temos feito pelo nosso companheiro do lado, pelo nosso vizinho, esse dia será grande, mas esse dia também será terrível. A Bíblia diz que Ele dá pão ao que come, Ele dá semente ao que semeia. O Senhor tem colocado uma semente, que é a palavra dEle no seu coração, na sua boca. Ele te convida a você entrar nesse exército, a não se corromper com aquilo que a Babilônia pode te oferecer, com aquilo que o mundo tem te oferecido, mas que você esteja no centro da vontade do Senhor. Quantos aqui estão dispostos? Diga amém. Glória a Deus, 2 pessoas. Quantos aqui estão dispostos? Digam amém. Se você está disposto mesmo, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pedir ao Senhor que nos alinhe verdadeiramente com o seu propósito. Pedir que o Senhor nos leve para o centro da sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu conservo Timóteo, ele diz que nenhum soldado que milita a boa peleja pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Quantas vezes, querido, nós estamos tão embaraçados com as coisas dessa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te pedir, Pai, a começar em mim. Alinha-nos, Senhor, com o teu propósito. Alinha-nos, Senhor, com a tua vontade. Alinha-nos, Senhor, com o céu. Traz a cultura do céu, Senhor, para esse lugar. Traz a cultura do céu, Senhor, para a nossa casa. Traz a cultura do céu, Senhor, para as nossas vidas. Traz a cultura do céu, Senhor, para os nossos corações. Oh Deus, a sociedade vive, Deus, um momento terrível, mas isso é o reflexo daquilo que acontece na nossa individualidade. Alinha-nos, Senhor, com o teu propósito, Senhor. Faz-nos, Senhor, ouvir a tua voz. Faz-nos, Senhor, viver no centro da tua vontade. Faz-nos, Senhor, viver uma vida, Pai, que verdadeiramente te agrade. Que nós possamos, Deus, entender que tudo aquilo que nós vivemos, assim como José viveu, Senhor, a cisterna, a rejeição dos irmãos, Pai, a venda como um escravo, a prisão, contribuiu para o momento que ele, Pai, pôde servir aqueles que um dia o rejeitaram. Nada nos será perdido. Nada nos será perdido. Oh Deus, teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Alinha-nos com o teu propósito, assim na terra como no céu. Tu és o nosso pão, Tu és o nosso pão, Senhor. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa alegria. Tu és o centro, Pai, das nossas vidas. Porque eu sei